Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra nós: vem, deposite em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chores, não temas, não perca esta fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, nem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao teu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de tua luz, uma telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Podemos cantar como um mantra? Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao teu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entrei em minha morada? Mais um fio de tua luz, uma telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Vamos prosseguindo nesta nossa vibração de harmonia e de paz, construída a partir da música. A música que nos traz sempre a reflexão,
o ambiente próprio para a paz, a meditação. E hoje, nesse dia especial de nossa casa, em que recebemos corações tão amorosos que vieram trazer a sua música. Nosso amigo Glauco, o coral, que nos trouxe a alegria, a harmonia, o entrosamento, e o nosso companheiro Robson, que amorosamente nos trará a mensagem da noite. Que Deus abençoe a todos nós, que envolva toda esta comunidade, cada casa, cada lar, cada família, que envolva os casais, proporcionando a harmonia, a conciliação, o entendimento e a paz. E essa vibração de amor chegue ao Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, ao Hospital Roberto Santos, enfim, a todos que neste momento estejam abertos para essas vibrações do bem. Deus nos dê na noite de hoje a intuição para escutar, e ao nosso companheiro Robson para transmitir a mensagem de amor. Né? Vamos chamar agora o nosso palestrante Robson, que estava ali, ó, assessorando o pessoal do coral, fechado o pessoal. Fique à vontade, Robson. Amigos, boa noite a todos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, no CETA, participando desse momento confraternativo em homenagem aos 29 anos de atividades no bem aqui na casa. E eu me dava conta, conversava com o Oscar enquanto víamos para cá, que eu também estou aniversariando esse mês e essa semana também. Porque agora no dia 23 de agosto, eu me dava conta de que eu estou completando também 29 anos de atividades na divulgação doutrinária espírita. E para mim, estar aqui com vocês nessa noite é especial, porque eu também estou confraternizando comigo essa vitória, esse trabalho de dedicação, de propagação da mensagem de Jesus. E esse momento assemelha-se em muito com a proposta reflexiva da noite, que é nós pensarmos sobre nas pegadas do Mestre. Porque somente aquele que verdadeiramente acredita na sua mensagem é capaz de ficar por muito tempo no caminho aberto por ele. E o caminho que Jesus abriu para nós enquanto esteve conosco, naquele rápido período de 33 anos, não foi outro senão a construção do reino de Deus na terra. E todos nós sabemos do papel e da importância de Jesus em nossas vidas, porque de acordo com os ensinos dos Espíritos, Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, aquele que melhor nos serve de referência para que atinjamos o objetivo para o qual fomos todos criados. Porque de acordo com a doutrina espírita, e igualmente de acordo com a mensagem do Cristo,
nós fomos criados para sermos perfeitos. Perfeitos como o Pai o é. Para tanto, é preciso que nós façamos um caminho. E esse caminho deve ser um caminho de vitória, um caminho de realizações, de conquistas morais e espirituais. Porque quando do surgimento da doutrina espírita para nós, humanidade na Terra, veio com esse propósito, com esse objetivo, que a maioria de nós conhecemos, que foi relembrar a mensagem de Jesus, para que nós não nos perdêssemos no caminho da vida, que nesse ir e vir através das reencarnações, e mediante o esquecimento do passado, não nos esquecêssemos que existe um propósito maior da vida, que é sermos felizes. E a felicidade se constitui na vivência das leis de Deus. Essas leis que nós as encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e igualmente no Livro dos Espíritos, na terceira parte, em que os Espíritos vão nos apresentar no formato de 10 leis, sendo a primeira a lei de adoração, para que nós não nos desvinculássemos do Pai que está nos céus. Porque o sentido da religião é exatamente nos proporcionar esse religamento com o Pai, em que se dê a ideia de que nós jamais nos apartamos completamente dele, em que pese que nós estamos ligados sempre com ele, porque nós somos criação divina, nós somos filhos de Deus, e como tal, nós não perdemos a nossa identidade divina. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Mas é certo também que muitas vezes nos esquecemos desta realidade, na medida em que nós focamos, durante o percurso da caminhada na Terra, as coisas do mundo, a materialidade do ser, e ele já à época havia nos advertido de que não poderíamos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É bem verdade também que nesta caminhada que fazemos, quando ainda nos encontramos no nível da inconsciência, do sono adormecido, nós preferimos as coisas do mundo. Nós nos dedicamos muito mais à horizontalidade do ser, esquecidos de que existe um propósito, de que existe um objetivo superior à nossa vida, à Terra, ao corpo físico, de que não somos apenas carne, mas somos espírito, e como tal, precisamos pensar igualmente como espírito. E aquele que se dedica a viver a mensagem de Jesus, deve pensar nessa perspectiva do ser espiritual que está fazendo essa caminhada para a sua iluminação interior, porque esta deveria ser o objetivo principal da nossa existência, servir a Deus como Ele nos serviu, porque somente assim haveremos de encontrar um caminho da vitória espiritual, para que não nos atrasemos nessas conquistas. É verdade que todos nós um dia atingiremos esse final, esse objetivo, mas a pergunta é: em que condições, em que tempo, de que forma, quando a vida nos proporciona caminhos que vão acelerar os passos
desse grande encontro com o nosso eu superior, na medida em que eu sigo as suas pegadas, as pegadas do Mestre. Talvez por esta razão, inúmeros são os livros, mensagens, que buscam nos orientar, nos conduzir, ampliar a nossa visão de mundo, para que não nos esqueçamos da nossa realidade espiritual, para que não mais tomemos atalhos que irão dificultar o nosso retorno à trilha, ao caminho aberto por Jesus, conforme vai nos propor esse autor, que não é espírita, mas é como se fosse ele, José Antônio Pagola, que em seu livro Caminho Aberto por Jesus, não é outro senão o caminho que nos leva à felicidade, à vitória espiritual, ou ainda, se quisermos, de acordo com o livro Nas Pegadas do Mestre, em que o autor Vinícius, educador por excelência, ele vai direcionar os nossos passos, a nossa caminhada, para que ela seja mais leve, para que ela seja mais enriquecida de valores morais e espirituais, e menos dores, sofrimentos, aflições, porque o Cristo, em uma de suas bem-aventuranças, ele estabeleceu que bem-aventurados, que felizes, aqueles que se tornassem puros de coração, porque seriam capazes de ver Deus, e somente os espíritos iluminados, aqueles que já se aproximam de Deus, são capazes de reconhecê-lo como Pai, de amor, de misericórdia, tal qual ele, o próprio Jesus, estabeleceu aquela identidade tão intrínseca, tão próxima, que foi capaz de dizer que ele e o Pai eram um só, querendo dizer que a sua identificação, que o conhecimento que ele tinha a respeito do Pai era tamanha que nós não conseguimos ainda hoje, em que pese todo o conhecimento advindo do mundo espiritual, entender esta relação desse pai com esse filho, o primogênito. Aquele que por amor veio até nós, nos ensinar como amar, pois que o fundamento de toda a mensagem de Jesus é o amor. Daí ele ter colocado como sendo o mandamento maior da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que quiser ser o maior no meu reino, que seja o servidor de todos, que seja ainda aquele que mais ame. E quando aqui estamos confraternizando mais uma data natalícia desta casa, é justamente para dizer, para pensarmos até que ponto, nessas quase 3 décadas de trabalho, de dedicação ao bem, nós já aprendemos o fundamento principal da doutrina dos Espíritos, da mensagem de Jesus, que é nos amarmos. Amai-vos, eis aí o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou se quisermos ainda, dentro do lema que os Espíritos colocaram para nós, quando da codificação da doutrina espírita, a partir daquele seguidor que já muito através das reencarnações, igualmente vinha fazendo esta caminhada nas pegadas do mestre, que fora Allan Kardec, escolhido para codificar, para estruturar
estruturar as bases daquela que seria mais tarde reconhecida como sendo a terceira revelação. Pois que a primeira se dera com Moisés, que igualmente dedicado à prática do bem, veio preparar o terreno para o grande advento da vinda de Jesus. Porque certamente ele não poderia ter chegado entre nós à época sem que o seu antecessor tivesse feito a preparação do terreno. Tal como um semeador, Moisés saiu a semear a mensagem de Deus, apesar de ter sido da forma como ele nos apresentou. Um Deus vingativo, punitivo, um Deus que castigava, um Deus do olho por olho, dente por dente, mas era o nível de compreensão, de entendimento que nós tínhamos em torno da realidade divina. Pois que se ainda hoje, em que pese todo o conhecimento, tecnologia, informação, nós não compreendemos na sua magnitude, imaginemos nós lá atrás, naquela época, destituídos de sentidos, destituídos de sentimentos, pois que o sentimento é uma construção no tempo, na medida em que nós despertamos a consciência para a realidade divina que somos todos nós. No início só tínhamos instintos, bem a época de Moisés. Era o instinto que prevalecia, as pegadas frente ao objetivo principal ainda eram débeis, fracas, vacilantes, ainda era de acordo com as necessidades corporais, materiais. Cultuávamos o bezerro de ouro em detrimento dos 10 mandamentos propostos por Deus através de Moisés. Mas nem por isso ele deixou de exortar, deixou de propagar a mensagem de Deus, pois que a época era aquilo que nós tínhamos de melhor, mas o suficiente igualmente para darmos passos avantajados na senda do caminho da vitória espiritual. Tal como Jesus, a doutrina espírita, ele deixara cada um daqueles que lá estavam, os seus seguidores, escolherem se queriam segui-lo deserto afora, caminhando ainda que preciso 4 décadas, 40 anos para encontrar a terra prometida, ou ficarem no meio do caminho. Como muitos assim optaram, preferiram o bezerro de ouro, as riquezas do mundo, as facilidades que desvirtuam o objetivo para o qual estamos encarnados. Mas o investimento, a proposta para o atingimento do objetivo não se perdera, pois que depois dele outros vieram para alimentar a esperança daquele que viria a ser o Salvador, o libertador daquele povo judeus, aprisionado por outros povos. E ele vem dando a primeira lição do seu reino, a humildade, pois que poderia ter vindo em condições mais favoráveis do que quando aqui chegou, mas preferiu um ambiente bucólico, junto à natureza, em uma taberna, em uma situação simples, junto aos animais, para nos ensinar a lição do amor. E aí, naquele pouco período em que esteve conosco, deixou essas bases do reino de Deus, para todo aquele que quisesse segui-lo, caminhar
confiante, seguro, pois que a história desta casa, e eu posso dizer de alguma sorte, a conheço, e conversávamos igualmente. Cadê Oscar? Escondido. Conversávamos igualmente quando da história do nascedouro, do início, que teve como fundamento, apoio, a nossa casa de oração. Porque nós éramos de lá, participávamos das atividades, dos grupos de estudos, e assim eles, o grupo de então, resolveu fazer com que aqueles participantes, se não na sua totalidade, comprasse a ideia desse trabalho de ajuda, de socorro, de construções de casinhas para aquelas pessoas necessitadas lá no Engenho Velho de Brotas. E assim começou a história do SETA, que os trabalhadores mais antigos conhecem bem mais do que eu. Mas o fato é que foi um caminho que se abriu na tentativa de edificar a mensagem de Deus entre nós. E hoje estamos aqui, igualmente comemorando mais um ano de trabalho no bem. Significa dizer que não fugimos da responsabilidade. Que o caminho que nós optamos fundamenta-se na mensagem do Cristo. E ele, por sua vez, sabendo que, apesar dos esforços empreendidos, de ter lançado a boa semente, ele entendia que os frutos não viriam de imediato. Daí ele ter trazido para nós, ou deixado para nós a promessa de que viria o novo Consolador. E esse Consolador assumiria as rédeas, o compromisso de revivificar tudo quanto ele dissera, e aquelas coisas que para o nosso estágio de evolução, ainda que mais avançados se comparados com o de Moisés, ainda não era suficiente para conceber todas as coisas. E ela vem, a doutrina espírita, o Consolador prometido na época ideal, para que nós relembrássemos daqueles ditos, daquelas histórias. E hoje nós temos, bem fundamentada, depois de 163 anos, a doutrina dos Espíritos entre nós. De lá para cá, muitos foram aqueles que contribuíram para que essas pegadas do Mestre não se apagassem entre nós. Porque o que seria de nós sem a presença do Cristo em nossas vidas? Como ele bem dissera à época, em uma reflexão também profunda, do que adianta ganhar a vida, o mundo, e perder a vida. E é o que muitos estão fazendo, na medida em que estão escolhendo caminhos que não se coadunam com o propósito da vida espiritual, que não estão alicerçados na base da mensagem do reino de Deus trazidos por Jesus. Nesse particular, eu peço a permissão a vocês para ler apenas uma parte do prefácio desse livro de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. Porque falarmos da necessidade de caminharmos ou de seguirmos pelas pegadas de Jesus é o mesmo que pensarmos sobre esses caminhos que ele deixou para nós. E então ela começa dizendo assim: para todas as direções existem caminhos. Há caminhos curtos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Também há os largos e longos que facultam a embriaguez dos sentidos, o desregramento da emoção nos compromissos infelizes.
Veredas surgem sem saída e estradas se apresentam sem fim. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. E nesse ponto, merece uma reflexão mais profunda. Quais desses caminhos eu hoje estou optando para a minha vida, para o encontro com essa possível felicidade que acredito encontrá-la em seguindo esse caminho? Será que verdadeiramente os objetivos para os quais eu reencarnei estão sendo cumpridos e realizados? Ou apenas mais uma vez estou de uma passagem, sem grandes emoções, sem grandes conquistas? Pois que inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, retornaremos à pátria espiritual de onde saímos, para onde retornaremos. Quanto a isso, não há por que discutirmos, é fato. A história da humanidade nos diz que, mais cedo ou mais tarde, todos morreremos. Não briguemos com isso. É da lei de destruição. É pacífico. A questão, a interrogação, eu estou levando de volta para o reino da consciência espiritual. Quais foram as minhas conquistas, as minhas realizações que farão frente a esta realidade a qual momentaneamente eu deixei lá atrás e que retornarei daqui mais um tempo? Que fará com que eu me sinta um ser consciente, feliz, ou em um estado de perturbação, de infelicidade. Até aqui, nesse percurso, nessa trajetória, que eu consegui chegar nessa encarnação, o que eu coloquei na minha bagagem e que levarei de volta? Quais dessas opções que aqui se encontram pela autora espiritual Amélia Rodrigues, eu optei para a minha vida, ainda que seja de forma inconsciente. Mas eu estou optando, porque quando eu decido não fazer, eu estou optando. Quando eu decido enfrentar os desafios para alcançar algo maior, eu estou também optando. Quando eu estou deixando que o outro decida por mim, eu estou optando. Quando eu permito que os espíritos me influenciem a tal ponto de me tirar da rota, de fazer com que aquelas pegadas do mestre fiquem esquecidas, eu estou optando. Portanto, o que não falta na vida são caminhos. Mas ela continua dizendo: todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto que nos levam. Porque dizem ainda os espíritos na questão 459, a influência deles sobre nós é de tal sorte que muitas vezes são eles que nos dirigem. Nesse particular, podemos considerar os bons como os maus espíritos. Mas a pergunta é: a quem eu estou escolhendo que me sigam, que me conduzam? Isso eu não posso me furtar de me questionar, de refletir. Mas ainda ela continua dizendo assim: vejamos qual desses itens nos encontramos. Os insensatos mudam de trilha
conforme a variedade das sensações consumidoras a que se entregam. Os egoístas elegem as vias solitárias nas quais se perturbam após longa marcha. Os precipitados, por sua vez, atiram-se pelas rotas escarpadas, tombando em abismos de sofrimento inenarráveis. Os perversos seguem as trilhas da iniquidade e perdem-se em sombras espessas. Os lidadores do bem, por sua vez, seguem os caminhos da esperança e se iluminam. Qual deles mais nos afeiçoamos? E para concluir, ela ainda vai considerar: ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus, deixará de alcançar a meta que persegue. Qual seria? Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus, deixará de alcançar a meta que persegue, que não poderia ser outra senão a felicidade integral. Bem-aventurados aqueles que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Aqueles que persistem, os lidadores do bem, são aqueles que muitas vezes precisam dar o testemunho de fé, de coragem, de confiança por aquilo que adotou nesta encarnação. Ou como vai dizer o próprio Cristo, e que também trabalhou José Antônio Pagola no livro citado, Pelos Caminhos de Jesus. Só a passagem rapidamente, quando ele vai considerar o seguinte. Cadê Robson? Peraí. Achei. Disse Jesus a seus discípulos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem procura a sua vida, há de perdê-la. E quem perde a vida por amor a de mim, há de encontrá-la. Então ele vai considerar que os verdadeiros seguidores do Cristo, aqueles que estão verdadeiramente seguindo as suas pegadas, são aqueles que estão, muitas vezes, amando mais ao Cristo do que a própria família. Porque ele também questiona: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E nem todos hoje, frente às facilidades, às acomodações do mundo, optam por seguir Jesus. E quando aqui estamos pensando nesta proposta, nas pegadas do Mestre, é para que nós reavaliemos os caminhos que nós estamos optando na vida. Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E para isso é preciso ter coragem. É preciso se desapegar das coisas do mundo, tal qual fizera Francisco, igualmente um aniversariante do mês. Francisco Bezerra de Menezes, que agora também no dia 29 completaria mais um ano de vida, se no corpo estivesse. E tantos outros que passaram por nós na terra, deixando o exemplo de dedicação,
de que escolheram as pegadas do Mestre para viver. Entregaram-se de corpo e alma no exercício da prática do bem, do amor, da consolação, e realizaram-se interiormente. Portanto, o melhor presente que nós poderíamos dar a esta casa, a esta doutrina, a esse momento de confraternização, não é outro senão a conquista da nossa real felicidade. Porque ao tratar de uma mensagem nesse livro de Vinícius, o Espírito e a carne, ele vai considerar exatamente isso. O que é verdadeiramente a carne, o corpo, sem o Espírito? Nada. É uma massa sem vida. E ele traz então uma série de reflexões nesse sentido que o tempo não nos permite avaliar. Mas em síntese, ele quer dizer, tal qual dissera Jesus, é preciso que nós abandonemos as coisas do mundo para segui-lo, porque somente assim encontraremos o caminho da vitória espiritual, que esta casa, juntamente com seus trabalhadores e frequentadores, vem mantendo acesa essa chama, para que, se não ainda hoje, nessa encarnação, consiga, em uma próxima e bem próxima, a vitória anelada, que é ser feliz. E ser feliz implica obrigatoriamente na construção dessa base que for aberta por Jesus, em que o amor deve ser o móvel pelo qual nós existimos. O trabalho, a dedicação, a vivência das leis de Deus, para que saiamos daquela primeira citada anteriormente, a lei de adoração, para alcançarmos verdadeiramente a 10ª lei, que não é outra que não seja a lei de amor, de justiça, de caridade. Quando assim chegarmos a esta condição, não tenhamos dúvida de que entenderemos o sentido da vida e encontraremos diretamente com o Pai que nos aguarda. Essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que embora tenha nos criado simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Portanto, que venham mais 29 anos de trabalho do bem, para que saiamos daqui capacitados para adquirirmos os créditos necessários para essa nova fase em que a terra haverá de viver. E os escolhidos não serão outros, senão aqueles que muito tiverem trabalhado na vinha do Senhor. Espero encontrá-los lá, porque eu estou também me esforçando para lá estar. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até o próximo encontro feliz. Para fechar nosso passo. Jesus é isso, uma beleza imensa, é toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina mundo encantador. Jesus é isso, Pai
Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração. Eu compreendi que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim vou renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Eu que sou menino hoje, sou homem do amanhã. Tenho o futuro em minhas mãos. Tenho tantos passos para andar. Eu sinto em minha força de Jesus que me guia, que me diz o caminho que eu devo seguir. Preciso ter esta mão amiga que conduz. Preciso de você pra me ensinar a amar. Como fazer pra não ferir ninguém? Uma estrela brilha no céu, mostra a direção a caminhar. Essa estrela é cheia de luz, é o amor, é a vida. Essa estrela é Jesus. Eu vejo a luz, sinto em minha força de Jesus que me guia, que